Estamos ao vivo, Diva? Namastê, seja muito bem-vindo a essa aula especial, a Árvore da Vida. 3 lições da sua alma para você curar suas raízes ancestrais e roponizar a abundância divina. Então a gente vai entender o que são as raízes ancestrais, esses laços energéticos que nos conectam à nossa ancestralidade, inclusive os nossos antepassados, e também entender qual que é a ligação dessas raízes com a realização, a manifestação, a hooponização dos seus sonhos, metas e objetivos para que você tenha uma vida de prosperidade e de abundância divina. Vamos utilizar hoje como pano de fundo o verdadeiro Ho'oponopono, Diva, é isso? É isso. E eu vou tirar a nossa imagem para a gente olhar para esses slide no plural, Diva, slide. A gente quer que você hoje, ao longo dessa aula especial, né, Amanda, que a gente decidiu fazer aqui, mesmo sem tempo para nada, a gente decidiu fazer essa aula para vocês. A gente quer que você, quando você olhar para a árvore hoje, você enxergue a sua família. Quando você olhar para as raízes hoje, você enxergue as suas raízes dos seus pais, dos seus antepassados, as suas raízes ancestrais, cada vez mais você enxergue isso, sabendo que a árvore hoje da sua vida, ela não é composta apenas pelas raízes suas, ela é composta por raízes ancestrais. E se a árvore hoje da sua vida, o seu jardim da abundância hoje divina, ele é composto pelas suas raízes e pelas suas raízes ancestrais, as suas raízes ancestrais interferem nos frutos da sua árvore da vida de hoje. Perfeito, É isso, Nico, Diva? é exatamente isso. Então, quando você olha nessa imagem, assim, hoje você vai ver que eu trouxe várias imagens na apresentação, porque as imagens elas falam para o subconsciente. Então, essa não é uma aula apenas para você absorver o conhecimento rapidinho fazendo outras coisas. Então, é para você sentir essa aula, para você abrir seu coração e permitir que as imagens toquem, né, falem para o teu subconsciente, porque tem algumas coisas que a gente não consegue expressar em palavras, mas as imagens muitas vezes conseguem nos tocar. Então, quando você olha para essa imagem, que você pense nesse momento na árvore da sua vida, né? E quando, como o Nico falou, as raízes, a tua ancestralidade e toda a tua história de vida e a tua história familiar. E sem julgamentos, a gente vai entender vamos dar um passo inicial nesse processo de cura aqui. E também quando você olha para essa árvore que está plena de liberdade, de saúde, de felicidade, como dizia ali, né, de desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida, que você olhe para a sua vida. É ali que você se manifesta. Então, como que está sendo essa sua árvore? Ela está produzindo os mais lindos, mais intensos, mais suculentos flores e frutos, né? Então ela está sendo abundante em todas as áreas, está sendo essa árvore de luz, de amor, de felicidade. Então é essa reflexão. E hoje, então, nós escolhemos 3 lições para curar, então, essas raízes ancestrais e ho'oponizar a abundância divina. E hoje pela manhã, quando eu fazia o meu tratamento do Atma Ho'oponopono, eu fiz o tratamento e como é incrível, né? Quando a gente coloca para o universo uma intenção, né, um desejo sincero do coração de trazer um conteúdo para vocês, sempre vem muitas inspirações. Então, eu fiz o meu tratamento do Atma Ho'oponopono e, normalmente, quando eu faço o decreto, eu já emendo uma prática do Meditar Transforma, em que eu fico em silêncio. E aí, nesse momento, começou a vir muitos insights, lampejos, assim, de fatos do meu passado em relação à minha família, de situações que algumas sim eu sentia, já conseguia sentir aquilo com amor, e muitas que eu percebi, nossa, aqui eu ainda não tô me permitindo ser totalmente sincera, porque aqui ainda existe uma visão de vítima, aqui ainda existe uma cobrança, aqui ainda existe uma expectativa não realizada. E como é importante esse olhar com honestidade, porque a mente consciente, ela já entende muitas vezes o processo. E ela quer sentir amor, ela quer sentir gratidão, mas lá no fundo, no inconsciente, eu ainda sinto. Então, qual que é esse sentimento? Não é sobre o fato em si, sobre se alguém foi bom ou mal, certo ou errado, porque o verdadeiro Ho'oponopono não é sobre isso. Não é sobre vítimas, culpados ou vilões. Não é sobre os fatos que te aconteceram, mas o que esses fatos despertaram de sentimentos em você. E esses sentimentos muitas vezes revelam memórias. E essas memórias, elas são tratadas com o Atma Ho'oponopono. Quando eu limpo a memória, o sentimento de dor em relação àquele acontecimento, ele é curado. E aí a luz se manifesta a partir daquele ponto de dor. Vamos lá, Diva, para os Vamos slides? lá. Então vamos para a nossa primeira lição da alma, né? Eu falo que são lições da alma, do Atma. E a primeira lição nos diz que você é ancestral.
Como assim, Diva? Sim, e o que significa a palavra ancestral? Quando você olha para essa imagem, então você percebe ali, né, a grandeza, a profundidade da tua ancestralidade. E quando nós falamos que você é um ser ancestral, é reconhecendo a grandeza da tua alma. Essa não é a primeira experiência de vida que você tem. Então você tem tantas e tantas histórias, a sua alma, ela é ancestral. Ela tem muitas e muitas histórias guardadas. Ela tem, né, tantas experiências que fizeram com que você seja quem você é hoje. E assim como você tem histórias e histórias, você é uma alma ancestral, você é uma alma, né, vamos dizer assim, alguns falam uma alma velha, né? Então, já veio de várias e várias experientes, né? Almas experientes. Então, a gente já teve muitas experiências. Assim também nós temos os nossos antepassados. Então, são duas coisas diferentes. Quando nós falamos em curar as raízes ancestrais, nós estamos falando em curar essas raízes da nossa própria história de vida, dessa e de outras, e também dos nossos antepassados, porque estamos conectados por sintonia, por afinidade, por laços kármicos com os nossos antepassados. Então, a nossa ancestralidade, ela contém o histórico, as experiências vividas pela nossa alma, mais a experiência da nossa história familiar. São duas coisas diferentes que então é o contexto completo da ancestralidade. E hoje muito a gente vai falar aqui sobre essa questão da nossa história familiar, porque ninguém cai à toa numa família. A família que você nasceu foi a família certa para você. A sua alma escolheu nascer desse pai, dessa mãe, desse vô, dessa avó. Existia uma sintonia, existia talvez um laço kármico. Então, existia uma frequência vibrátil que conectava, que permitiu que você nascesse exatamente nessa família. Tem alguns que vão amar a família que nasceu, tem outros que não gostam da família que nasceu. E não é sobre isso. É só sobre honrar a família que você nasceu, porque ela foi a certa para você. Com todas as coisas boas e com todos os aprendizados, porque não são coisas negativas. Nunca existe um problema em relação à família. O problema é o seu julgamento, é o julgamento da mente em relação aos acontecimentos familiares. Então, toda família é a família perfeita para cada um de nós, que nos oportuniza ser realmente quem nós somos e nos oportuniza revelar memórias que a nossa alma escolheu curar nessa existência. Então, você é ancestral. E aí, então, o que é essa ancestralidade? Você possui raízes espirituais que te conectam à sabedoria coletiva que vem dos seus ancestrais, da sua história familiar, assim como das suas próprias experiências passadas, que foi isso que eu expliquei aqui. Você viu como você estudou teu slide antes de... Você possui raízes espirituais que te conectam à sabedoria coletiva que vem dos seus ancestrais, que vem da sua história familiar, assim como de experiências passadas. São as raízes da sua vida. E aí a primeira pergunta justa e honesta que vem é: como que estão as raízes da árvore da sua vida hoje? Elas estão fortes, estão nutridas, estão felizes, estão saudáveis, estão se regenerando, estão se renovando, estão cada vez mais novas, mais fortes. Como que estão? Mas como que eu sei isso? Olhe para os frutos da árvore da sua vida hoje. Como que estão os frutos da sua vida lá fora? Como que estão os frutos do seu jardim da abundância divina? Eles estão florescendo? Eles estão bonitos? Ou esses frutos talvez estejam um pouco murchinhos no cemitério dos sonhos? Lembra sempre, mente comum, memórias limitantes, cemitério dos sonhos, mente roponizada, inspiração da alma, jardim da abundância divina. Como que estão os frutos na sua vida, da árvore da sua vida hoje? Pensa que a sua vida é uma árvore, como a gente vai usar essa analogia hoje o tempo inteiro, né, Amanda? Uhum. Esses frutos, eles estão dando aquela laranja bonita, gigante, ou eles estão dando uma laranja meia boca, murchinha? Seca por que dentro. Tá bom, né? Porque é a laranjinha que tem aqui também, mas não, né? Os frutos, você merece ser frutos cada vez mais lindos, mais incríveis, mais rouponizados. Então, hoje a nossa meta é para que você acorde, tenha vários insights, faça tenha novas energias hoje durante essa nossa aula, para que você veja onde que você precisa melhorar e rouponizar a árvore da sua vida. Perfeito. É isso, Diva? Perfeito, exatamente, Nico. Gostei da tua analogia. Então, que bom, Amanda. Eu fico assim até meio emocionado
com a tua alegria com as minhas falas. Que bom. Então, as raízes ancestrais, né? Então, através das suas raízes ancestrais, você se conecta às outras pessoas com através dos laços energéticos. Então, e nesses laços energéticos, a gente já vai entender como eles são formados. Existe uma troca de informação, um fluxo de energia dinâmico que está acontecendo, né? Um fluxo de energia dinâmico e criativo. Contínuo, né? Contínuo. Eu não estou conseguindo enxergar porque está um pouquinho longe de mim. É mesmo, Diva? Eu não consigo enxergar o que está escrito Tu no quer slide. aumentar, quem sabe, aqui, talvez, Diva? Não precisa. Viu? Vamos fazer o seguinte. Raízes ancestrais, tu consegue ler. Consigo ler. Então, deixa que eu leio. Daí Obrigada. Do tamanho 20 para baixo, deixa que eu leio. Tá bom. É que hoje Raízes ancestrais. Através delas, você se conecta uns aos outros, todos nós, e ao todo, através desses laços energéticos. Existe uma troca de informação, um fluxo de energia dinâmico e contínuo. Olha o que a Amanda usou a palavra ali. Uma troca de informação, ou seja, você não é uma vítima que só recebe informação, é uma troca é uma via de mão dupla, vai e volta, então você transmite e você recebe. Um fluxo, ou seja, isto nunca para, um fluxo de energia, são energias, é um fluxo de energia que você não vai provavelmente enxergar com os seus olhos, só se você tiver uma mediunidade nesta parte muito avançada e mesmo assim não vai enxergar. Então é um fluxo de energia dinâmico e contínuo que não para. Isso que o Nico falou, a gente não consegue enxergar, mas a gente pode sentir, né? Então, nós podemos sentir se a gente observar os nossos sentimentos. Essas raízes ancestrais, então, elas nos conectam aos nossos antepassados, como a gente falou, mesmo que a gente não tenha conhecido os nossos antepassados. Eu não conheci o meu pai, ou eu não conheci os meus avós. Não interessa se você conheceu ou se você não conheceu. Esses laços energéticos, eles existem, e existe essa troca energética contínua de informação. E o que é? O que você sente, eles recebem. O que eles sentem, você recebe, positivo ou negativo. Então, mesmo que vocês não se conheçam, mesmo que alguém já tenha partido para um outro plano, mesmo assim, esse fluxo continua acontecendo, porque a alma, ela não deixou de existir, apenas o corpo físico deixou de existir, mas a alma continua viva em um outro plano dimensional. Então, a troca, ela continua acontecendo. E aí a pergunta que muitos fazem, mas e no caso de eu ter sido adotado, né, de eu ter uma mãe adotiva, uma família de coração, que se chama, né? Não sei hoje quais são os termos, que dependendo, a gente usa um termo, parece que é politicamente incorreto, então a gente tem que cuidar. Mas então, no seu caso, vale para os dois, vale tanto para os de sangue, que nem diz a avó da Amanda, né, Amanda? E vale também para a família de coração, né? Então vale para os dois, você vai ter esses laços com as duas. Por quê? Porque nada aconteceu por acaso. A sua alma, ela está recebendo, entre aspas, duas famílias para que você tenha os aprendizados e as lembranças que você precisa ter. Perfeito, Nico. E aí, então, se existe essa troca, esse fluxo contínuo, eu não vou mais falar perfeito, eu não vou mais elogiá-lo, porque toda vez que eu elogio, eu sou ironizada pelo elogio. Olha, na verdade, né, Amanda, uma mente roponizada, agora sim, ela nunca vai interpretar algo como ironia, ela vai interpretar como um elogio, como algo positivo, como alegria, como felicidade. Alegria. Mas isso é só uma mente roponizada, Amanda. Entendi, tá bom. Então, olha só. Então, se existe esse fluxo contínuo, essa troca de informações, a gente está falando que tudo passa, né? Pensamentos e sentimentos positivos e negativos. Então, eu compartilho daquilo, é uma via de mão dupla, porque existe sintonia nesses cordões, tá? E que se a gente está falando que tudo é trocado, pensamentos e sentimentos positivos e negativos, então vamos para o próximo slide. O próximo slide nos fala que nós compartilhamos também com as nossas através dessas raízes ancestrais memórias. Então, existe um tipo de memória que é uma memória compartilhada com os nossos ancestrais, que fazem com essas memórias compartilhadas fazem com que a gente repita a vida dos nossos antepassados, com que a gente não consiga cumprir com o plano da nossa alma. Então, eu sei que vocês sempre compartilham demais os nossos conteúdos. Então, para que todos que estão aqui consigam aprender, então até se você é novo aqui,
você pode colocar aqui quem indicou você aqui para essa nossa aula? Falando em compartilhado, né? Quero saber quem já compartilhou, quem já tocou naquela setinha e já compartilhou, abrindo esse parênteses enquanto a Amanda toma água. Coloca aqui, eu já compartilhei, eu já resgatei, porque aqui quando você compartilha, você resgata pessoas, você ajuda pessoas, né? Então coloca aí, eu já compartilhei, eu já resgatei. E quem já deu like também coloca já dei o like, já compartilhei, pra gente saber aqui quem está verdadeiramente engajado e respeitando e honrando esta aula gratuita no domingo de manhã. É verdade. Então, vamos entender o que são memórias. Então, como tem, para que os novos consigam, para os antigos vamos relembrar e para os novos vamos explicar, então, o que são memórias. Então, o que é uma memória? E depois a gente vai entender por que ela é compartilhada. A gente vai voltar para esse slide. Então, memórias limitantes são os registros de todas as experiências de dor e sofrimento que ficam registradas, ficam armazenadas, memorizadas na sua mente e no seu corpo. O verdadeiro Ho'oponopono chama isso de uma memória limitante. E essa memória, então, tudo que você viveu, todos os medos, mágoas, culpas, frustrações, você se sentiu sozinho, não compreendido, tudo, desde quando você estava na barriga da sua mãe, isso fica registrado no seu subconsciente. Então, você não tem consciência. E isso se chama uma memória que limita a sua luz, limita o seu poder, esse registro de dor. E eles determinam a sua energia, a forma como você se sente, o funcionamento do seu corpo, do seu cérebro e a química do seu organismo. Então, as memórias estão determinando as suas escolhas e os resultados que você está tendo na sua vida. E essas memórias, então, elas estão armazenadas no seu subconsciente e 95% do tempo é o subconsciente que está no comando. Então, é o subconsciente que está escolhendo. E essas memórias, elas podem ser compartilhadas. Então, o que eu falei no início aqui, quando eu comecei a explicar a memória? Que todas as situações que você viveu, desde quando você estava na barriga da sua mãe, que você se sentiu assim, que você se sentiu traído, injustiçado, com raiva, com culpa, com mágoa. Só que essas são memórias criadas, que a tua alma passou por aquela experiência. Mas existe um tipo especial de memória que você não passou por aquela traição, você não passou por aquele fracasso financeiro, você não passou por aquela desilusão amorosa, você não passou por nada disso, nada disso. E você não entende por que você sente isso, porque não é sobre você, é uma memória que está sendo compartilhada através da sua ancestralidade, porque existe esse tipo especial de memória que é compartilhado. Então, às vezes você quer empreender, você quer arriscar, abrir o seu próprio negócio e você sonha com aquilo, mas você não consegue ter a coragem para colocar, você procrastina, você paralisa e você não entende de onde vem isso. E você vai olhar lá atrás, o seu bisavô tentou empreender e deu errado, fracassou. Essa dor que ele sentiu ficou memorizada na energia dele. E como ele não sabia como fazer a limpeza dessa memória, ele continua passando para as futuras gerações. E se você não limpa em você, o que acontece? E você é pai, você é mãe, você é vô, avó, você vai perpetuar essa memória de dor, continuando a compartilhar com as futuras gerações. Isso vale também para muitas questões, por exemplo, às vezes na família, tipo... entre aspas, todas as pessoas da sua família ou se separam ou se divorciam, ou tem muitos problemas no relacionamento e aquilo vai passando, vai literalmente passando. Às vezes a questão de saúde, como a Amanda deve ter depois o slide para mostrar para vocês, de questões de saúde, às vezes problemas, às vezes alergia, às vezes algum problema crônico de saúde, seja depressão, seja daqui a pouco ansiedade, seja alguma outra coisa mais física e aquilo vai passando. Nossa, mas eu tenho... Mas a minha mãe também tem, mas a minha tia também tem, mas a minha avó também tem. Meu Deus do céu, o que é isso? E isso vai sim, né, vai passando, por quê? Porque é um fluxo de energia contínuo, como a Amanda falou. Ele não para. Enquanto esta memória limitante ela não é feita a limpeza dela, o processo de limpeza, que não é uma limpeza de um dia, é um processo de limpeza, como a gente faz na certificação, né, de 8 semanas. Enquanto você não faz essa limpeza, você não quebra esse elo. E isso continua. É como você colocar assim, ó. Vamos tentar dar um exemplo, né, Diva? Tu sabe que a minha função é essa aqui, né? Quando você pega o seu Spotify, vamos dizer, você que tem o Spotify, o Deezer, a gente usa o Spotify.
De tempos em tempos, Amanda, a gente tem os mantras que a gente gosta de escutar, né? E aí a gente coloca, às vezes, uma outra música, enfim. O que eu faço naquele dia? A gente deixa o celular num canto, eu vou lá, seleciono o mantra lá. Krishna Das, por exemplo, boto lá. By Your Grace, Jai Gurudev, né? Boto lá. O que eu faço quando eu quero ficar escutando esse mantra direto, sem parar? Bota no repeat. Eu boto lá na coisinha e vai aparecer aquela coisinha que mostra que vai ficar sempre um looping eterno, acho que é isso, né? Que tem aquela setinha dentro de um quadradinho e você coloca ali no 1, que daí é aquela música, ou na playlist inteira. Muitas vezes na nossa vida é assim que acontece também. Quando a gente fala de memórias compartilhadas, é como se você tivesse essa mesma música, esta mesma energia, esta mesma doença ou esta mesma escassez, esse mesmo medo para algumas coisas, e isso fica no repeat o tempo todo. E a gente fica se esforçando, e a gente fica lutando, e a gente fica gritando, e a gente fica tomando remédio, a gente fica enlouquecendo, e fica gritando, e se esforçando, e esperneando, mas a gente não entende que a gente precisa ir lá e apertar o botãozinho para que pare de tocar no repeat essa mesma música. E isso é o que uma limpeza das memórias limitantes faz, é apertar ali para sair desse repeat. Perfeito, Nico. Gostou, Diva? É, isso aí. Então, olha só, agora que a gente entendeu que então existem essas memórias compartilhadas através das raízes ancestrais, vamos entender mais um aspecto do verdadeiro Ho'oponopono. Então, esses laços energéticos que nos conectam uns aos outros, eles são chamados de cordas acas, tá? Corda aca é um nome que o verdadeiro Ho'oponopono dá para esses laços energéticos, esses cordões relacionais. E esse laço energético nos conectam a qualquer pessoa que a gente tem um relacionamento. Tá? Então, quando eu me caso, quando eu começo a namorar, quando eu começo a construir um relacionamento romântico, eu construo um laço energético, um cordão relacional. E aí, a partir desse laço energético, desse relacionamento, existe também uma troca de informação. Por que eu trouxe essa informação aqui, se a gente está falando de raízes ancestrais? Porque logo vocês vão entender quando a gente for avançando para as lições e vocês vão começar, eu vou compartilhar alguns resultados dos nossos terapeutas ho'oponizados, lá da certificação, que eles vão falar assim, Amanda, eu comecei a fazer o Atma Ho'oponopono e o meu marido melhorou. Só que o meu marido, ele não é um membro da minha raiz ancestral, concorda? Não é. Então, ele não está lá atrás na minha ancestralidade, nos meus antepassados. Mas eu tenho uma corda aca construída com ele, um laço energético que me conecta a ele. Então, as pessoas que você vai formando, então você tem essa família de origem e você construiu uma nova família a partir com esse marido. E a partir dessa corda, desse laço energético que vocês se uniram, vocês, muitas vezes, quem está aqui, já teve filhos e já teve até netos. Então, forma uma raiz, você está na raiz, no caso dos seus filhos e dos seus netos. E aí, quando a gente está conectado no relacionamento, então a raiz ancestral é um tipo de corda aca. Tá? É um tipo especial, que aí não importa se eu estou me relacionando, se eu quero me relacionar ou não, a energia vai fluir de qualquer forma. Então, além das raízes ancestrais, tem as conexões que eu formo a partir dos meus relacionamentos, que são essas cordas acas, que é bem importante. Então, também, a partir dessas cordas acas, eu compartilho pensamentos e sentimentos positivos. Então, quando eu estou bem e tendo bons pensamentos e sentimentos, essa outra pessoa está recebendo. E quando essa pessoa está bem também, positiva, eu também fico bem. Eu até fui na fisioterapeuta essa semana e ela disse assim, o meu marido me disse que quando eu estou bem, que quando eu estou bem, ele fica bem. E que quando eu estou mal, ele fica mal. Por quê? Porque existe essa conexão. Então, um afeta o outro, sim. E através dessas cordas acas nos relacionamentos, nós também compartilhamos, além de compartilhar, então, os pensamentos e sentimentos positivos, nós compartilhamos memórias também. Tá? Então, nos nossos relacionamentos afetivos, existe esse compartilhar, essa troca de memórias. Por isso que, para o verdadeiro Ho'oponopono, existem apenas duas formas de você viver a vida. Ou você vive com uma mente comum, dominada por memórias limitantes, ou você vive com uma mente ho'oponizada, que vive a partir da inspiração da sua alma, que é livre para ser quem ela é, que tem
novas ideias, que utiliza 100% do seu potencial, que não está aprisionada a situações de dor do seu passado ou do seu histórico familiar, da sua ancestralidade. E quando a Amanda mostrou antes aquela imagem do relacionamento, né? Então são duas formas basicamente de você compartilhar essas memórias limitantes. A primeira é pelas suas raízes ancestrais. Isso. E a segunda é por esses laços energéticos afetivos, amorosos, enfim, de amoroso no sentido seja de amoroso de relacionamento marido-mulher, marido-marido, esposa-esposa, ou também com pessoas próximas que você tem amigos muito próximos, né? Quanto mais duradouro, quanto mais constante, quanto mais íntimo, próximo, né? mais íntimo é esse relacionamento, mais você vai trocar essas energias, vamos dizer, esses laços energéticos, né? E aí a gente tem, né, para entender bem isso, essa questão, quando você está com a mente comum com memórias limitantes, se você tem memórias limitantes hoje, né? Você troca com a outra pessoa. Quando você troca com a outra, é porque a outra também tem memórias limitantes, porque ambos não estão fazendo o processo correto da limpeza das memórias. Existe ressonância, né? Ressonância. Existe ressonância. É francês agora? É. Existe ressonância. E essa ressonância é um fluxo contínuo que nunca para. Então, muitas vezes, você está pensando em fazer algo diferente da sua vida, né, Amanda? Pensando em mudar, pensando em fazer algo novo, mas quando, por exemplo, você está próximo, vocês têm esse fluxo, a outra pessoa pode pensar assim, mas eu acho que ela não devia fazer isso. Eu acho que isso aí não vai dar bom para ela. Isso aí ela já fez e deu errado. Lembra que não é sobre o que a gente fala. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de pensamento e principalmente de sentimento. E o sentimento a gente não tem como mentir ele. A gente consegue mentir o que a gente fala. A gente até consegue enganar o que a gente pensa, mas jamais conseguiremos mentir o que nós estamos sentindo. E este sentimento, basicamente, é essas memórias que ficam sendo trocadas o tempo todo. As coisas que eu acho, as coisas que eu sinto, os medos, as preocupações, tudo que eu já vivi anteriormente e que está memorizado na minha mente subconsciente, este fluxo jamais para. Então, muitas vezes a gente acha que está sendo ajudado, a gente acha que está ajudando, mas na verdade não, porque existem essas memórias, né, Amanda? Então, por isso que é fundamental fazer o processo de limpeza e ir cada vez mais para esta mente roponizada. Lembra que é um processo, né? É um processo e não é uma coisa assim, hoje para amanhã, é um processo. Então, quando você tem essa mente comum, com memórias limitantes, o que acontece? Dúvidas, cobranças, situações cíclicas que se repetem, que nem o Nico falou, fica preso naquele looping. Você sofre com ansiedade, insônia, problemas nos relacionamentos, as coisas não dão certo. Agora, as suas raízes muitas vezes estão fracas aqui. E os frutos não são os frutos que você quer. Agora, quando você manifesta essa mente roponizada, que você limpa essas memórias, você tem energia, você tem paz interior, você está de bem com a vida, as coisas dão certo. Parece que é sorte, mas não. É uma mente roponizada. E isso é muito importante. E a pergunta agora, justa e honesta, antes de fazermos 3 perguntas, isso. Agora num slide bem bonito para vocês, eu até vou botar o Namastê Premium aqui com o nosso Relaxing Piano aqui do Namastê Premium. Qual desses 2 mundos você quer viver, né? O mundo da mente comum ou o mundo da mente roponizada? É uma escolha. É uma escolha em que é uma decisão que eu escolho e depois eu escolho continuar neste processo de sair da mente comum e da mente roponizada. Não é eu me empolgar na aula do Nico e da Amanda e é isso mesmo, eu vou para a mente roponizada e amanhã é segunda-feira e a vida toda, e segunda-feira sempre chega e a vida volta a ser o que era, né? Por conta do subconsciente dos seus hábitos. Então, é uma decisão primeiro. Não, eu decido viver pela mente roponizada. E aí depois eu continuo durante o processo de limpeza das memórias para sair da mente comum e ir para a mente roponizada. Isso. E o mais incrível do que nós estamos falando aqui é que quando você melhora, você não tem como melhorar sozinho. Então, essa mente comum ou essa mente roponizada, quando a gente olha, a gente percebe que, nossa, as pessoas, não apenas eu estou na mente comum, mas as pessoas que eu amo também estão nessa mente comum. E quando eu começo a vir para esse mundo, que eu falo que é o mundo da mente roponizada, eu começo a perceber que não é só eu que estou vindo para esse mundo. As pessoas que eu amo também estão vindo. E elas não estão fazendo nada. E quando a gente compartilhar a 3ª lição, isso vai ficar mais claro para você. Por que quando você melhora, as pessoas que você ama também começam a melhorar? E agora que tu falou que tu vai ir para a 2ª lição, alguém aqui lembra qual é a primeira lição?
Ah, agora sim, Nico, gostei da pergunta. Coloca no chat aqui que eu quero ver quem se lembra qual é a primeira lição. E não pode ser a Marina Nakano, tem que ser... A Marina não vale. A Marina não vale. Qual é a primeira lição, Thay? Vamos ver. São 3 palavras. É a primeira lição. Vamos ver quem se lembra qual é a primeira lição para saber. E aí a gente vai fazer 3 perguntas aqui. Eu gostei que o Nico pegou o Namaste Premium para colocar um Healing Sound, porque vai ajudar, porque são perguntas que não é para responder com a mente racional. É para responder com o teu Atma, né? Então, são perguntas do Atma que são respondidas pelo teu Atma. E assim, não espera, talvez, vir uma resposta pronta em palavras, mas busque reconhecer os sentimentos que surgem quando eu faço a pergunta aqui para você. Parabéns para o Thay, parabéns para a Margarete, que foram as duas primeiras pessoas. Estavam prestando atenção aí. Vamos fazer as perguntas, Diva? Vamos, você vai fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Hoje o Nico vai fazer as perguntas. Diva. Botei o Relax em piano aí. Depois, quem tem o Namaste Premium, nosso aplicativo, a gente já tem há anos ele, é incrível. Mais de 200 meditações e sons de cura e relaxamento lá, né? Ó, a Gi não acertou não, Gi. A Gi eu perguntei qual é a primeira lição de hoje, não o primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono. A Sônia botou limpar, também não é. A Gioconda botou limpar. Vocês viram como é que é? O que não faz, quando a gente está com a mente comum, com memória, a gente não consegue prestar atenção e a gente deixa passar. E quando a gente deixa passar a primeira lição de uma aula como essa... Quantas coisas mais na nossa vida a gente está deixando passar? Porque a primeira lição de hoje, para curar as leis ancestrais, não é limpar. Você é ancestral, como a gente colocou num slide aqui, inclusive. Os seus olhos viram um slide. Mas a sua mente comum, com memórias limitantes, uma mente reativa, ela não conseguiu processar. Quantas coisas na sua vida, hoje, que estão passando e você não está conseguindo aproveitar? Que você não está conseguindo visualizar? Quantas oportunidades que você não está conseguindo ouvir pela sua intuição sagrada, porque a mente comum está falando, as memórias estão falando mais alto, a mente reativa, a ansiedade está falando mais alto. Quantas coisas que você não, oportunidades que você não está conseguindo agarrar com os seus dedos, porque está passando por conta da mente comum e das memórias. Você vê o preço que é isso? É um preço muito caro e é um peso muito pesado para se carregar esse da mente comum e das memórias limitantes. Então eu só fiz esse pequeno exercício. Nico. Esse pequeno exercício é um preço muito caro que se paga para se sustentar, para sobreviver com a mente comum das memórias, e é um peso muito pesado para se carregar. Né? Você não enxerga, você não ouve e você não consegue agarrar as oportunidades quando elas passam. Fica só esse pequeno exemplo para vocês aqui. Nossa, Nico, que não é pequeno não, isso aí é profundo que tu fez. Exatamente, Nossa. né? Meu. Pergunta do Atma, que na verdade são 3 perguntas, né? Porque a Diva e eu, a gente sempre entrega mais que a gente promete, então se a Diva diz que é uma pergunta, ela coloca 3. Pergunta número 1. Qual é a herança ancestral invisível deixada pelos seus antepassados, pais, avós e bisavós? Qual é esta herança ancestral invisível deixada pelos seus antepassados? Você sabe qual é ela? Você tem alguma ideia do quanto você está repetindo padrões, memórias que vêm da mente comum dos seus ancestrais? Número 2. Quando você pensa nos seus antepassados, qual é o sentimento que você tem? Quando você pensa no seu pai, na sua mãe, e aqui, né, Diva, nós estamos falando de antepassados vivos e não vivos, que já partiram também. Então pode ser pai, mãe... Dos que conhecemos e do que a gente só ouviu histórias. Exatamente. Que conhecemos, que não conhecemos, que estão vivos, que já partiram, entre aspas, não importa. São os seus antepassados, existe uma carga energética ali. Quando você pensa neles, qual é o sentimento que você tem? E número 3, quais são as feridas emocionais e os ressentimentos, é isso? Isso. Quais são as feridas emocionais e os ressentimentos que precisam ser curados nos seus relacionamentos com os seus antepassados? O que é esse peso emocional, essas feridas emocionais, esses ressentimentos, mágoas, culpas, arrependimentos, acusações, tudo que está no passado e que precisa ser curado, que precisa ser limpa estas memórias nesses relacionamentos com seus antepassados. Os julgamentos, as não aceitações, as acusações que a gente faz, que eu não gosto disso, eu não concordo com aquilo, eu faria diferente. E alguém colocou ali, né? A Gi colocou assim,
Qual é o sentimento? Ela colocou assim, luta e escassez. O que que ela fica pensando, né? Qual é essa herança invisível, né? Então, você pensa comigo agora, né? Se existe um fluxo contínuo de energia chamado corda Zaka, chamado memórias limitantes, chamado memórias compartilhadas, raízes ancestrais, e este fluxo me atinge, assim como eu também atinjo os meus ancestrais com esse fluxo, se existe um fluxo de luta e de escassez que vem da minha família, como que você acha que a minha vida vai estar hoje? Como que você acha que a sua vida, nesse caso, que a Gi colocou ali, muito bom que ela colocou. Muito bom. Como que vai estar a vida dela? Com luta e com escassez. Não é luta de guerra, de pegar uma arma e sair matando todo mundo. É uma luta, muitas vezes, interna, é uma guerra interna, é uma escassez interna. Às vezes essa escassez ela é de dinheiro, às vezes essa escassez é de merecimento, às vezes essa escassez é de amor próprio, às vezes essa escassez é de energia, de saúde, às vezes essa escassez é de falta de se reconhecer como o Atma com 100% de poder. Então a escassez, lembra? Ela pode assumir várias formas. É uma falta generalizada. Falta de saúde, falta de realização, falta de dinheiro, falta de motivação, falta de confiança. Isso é escassez. Então quando as memórias limitantes ancestrais, elas, né, essas cordas Zaka, raízes ancestrais, estão nessa pegada, né, Diva? Isso vai de uma forma ou de outra, às vezes mais, às vezes menos, vai estar também se manifestando desta mesma forma na sua vida. E aí entra o primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono, que acho que foi a Gi mesmo que colocou. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos e sentimentos. Se hoje na minha vida lá fora existe luta ou escassez ou falta, é porque dentro de mim em algum momento existem energias chamadas memórias e padrões. Que podem ser compartilhados, que geram essa energia de luta. E eu quero dar parabéns para a Gi, porque ela aproveitou essa oportunidade, esse momento que o universo trouxe até ela, através dessa nossa aula, das perguntas que o Nico e eu, a gente conduziu aqui. Então, você não deixou passar esse chamado da tua alma e a oportunidade que o universo trouxe. Você abriu seu coração com humildade e se permitiu olhar, reconhecer, sinto muito. Então, agora você entende que existe algo no teu histórico familiar para ser curado. E que o Atma Ho'oponopono é um caminho de perdão, de amor, que com tratamentos ajuda você a fazer esse processo de limpeza das memórias, como a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho. E até quem já é nosso aluno da certificação do Atma Ho'oponopono, né, nossos terapeutas ho'oponizados, como a gente está chamando. Então, quem é aluno da nossa certificação, coloca qual é a sua turma, né? Qual é a sua turma até hoje? A gente teve 3, 4 turmas até agora. Coloca qual é a sua turma. São milhares de alunos que a gente tem, coloca a sua turma. E esse comentário ficou pequenininho, mas eu lembro ele de cabeça, porque... Araci Aparecida Barbosa, é isso, Diva? Isso. Araci Aparecida Barbosa. Notei que minha filha... Nossa, o Nico vai conseguir ler. Olha que iluminado. Eu agradeço muito o teu elogio, porque eu vou interpretar como um elogio genuíno e verdadeiro, né? Por conta da minha mente roponizada. Araci, até errei o nome agora, Araci Aparecida Barbosa. Notei que a minha filha estava bastante irritada comigo de uma hora para outra. E depois de pensar um pouco, reconheci que ela estava sendo afetada por uma memória minha. Iniciei a limpeza das memórias e em questão de horas ela modificou totalmente o comportamento comigo. Que legal, parabéns. Isso é uma baita de uma ho'oponização, né? Quando você melhora o seu relacionamento com filha, com filho, com pai, com mãe, com marido, com esposa. Silvia Regina, né? Eu me emociono em falar do Atma Ho'oponopono, porque vem transformando a cada dia tudo e todos à minha volta. Resolvi questões com a minha mãe, está sendo incrível, são muitas as bênçãos. E a Célia, a gente sempre usa isso porque é muito legal esse depoimento dela. Eu limpei em mim e a minha filha passou a dormir sozinha e sem medos. São todas alunas da certificação do Atma Ho'oponopono. E a gente tem vários outros, né, Amanda? Não sei se a gente vai mostrar hoje ainda. A gente vai mostrar mais alguns. A gente vai mostrar mais alguns que envolvem questão de alergia de pele, de família para família. A gente tem a questão de às vezes, mãe que já tinha 80 anos de idade, nunca tinha dito eu te amo para a filha, e que a filha fazendo os tratamentos, a filha com 50 anos hoje, por exemplo, fazendo os tratamentos nela, de repente, do nada, a mãe de longe manda um áudio ou faz uma ligação e diz, ou a mãe que estava mal e a filha lá na Suécia, como é o caso também da nossa aluna, da médica, lá na Suécia, ela fazendo nela os tratamentos, a mãe dela também foi beneficiada, então é muitos... E superou o bruxismo, né? São muitas ho'oponizações, né, Diva? Isso, são muitas. Então, essas memórias compartilhadas, rola aqui para ver se eu consigo enxergar. Deixa comigo, Diva, deixa comigo, não força a tua visão, porque a tua visão, a tua visão é a... Voltamos. Que susto! Eu com a minha mão esquerda, mas fica tranquila que eu uso o mouse na mão esquerda, né? Ai. Memórias compartilhadas.
não consegue ter realização profissional e financeira, não consegue materializar, rouponizar sonhos, projetos, ideias, né? A Amanda botou aqui, é como se fosse uma mente, um campo infértil, né? Você não consegue fertilizar realmente, né, as suas, vamos dizer assim, as suas sementes, os seus frutos, né? Manifesta uma vida limitada, repete padrões familiares inconscientemente. Olha só, né? Repete padrões familiares de forma inconsciente. Isso é muito forte, é muito poderoso. E aí a questão também das doenças, muitas vezes, que se tem como hereditárias, né, Diva? Isso. E aí eu trouxe essa imagem porque é como se a gente tivesse preso e repetindo as histórias, revivendo de uma forma as tristezas, as dores, os fracassos dos nossos antepassados. E não precisa ser assim. Então, essas dores, elas merecem ser curadas nesse momento. Talvez os teus antepassados não tiveram a oportunidade de ter acesso a um conhecimento libertador como o que você está tendo. Mas você agora sabe. Então, sim, você é o Atma, você tem 100% de poder e de responsabilidade a partir de agora de fazer a mudança que você deseja na sua vida. Temos alunos terapeutas roponizados da turma Prema, da turma Gayatri, da turma Satya também. Olha, então, que temos legal. de todas as turmas, temos da turma, inclusive, do ano passado, que é a certificação, né, a versão antiga. Então, até se quiser fazer upgrade, Janes, fala com a equipe lá que eles ajudam você. A Ana Margarida Lopes, aula profunda. Sentir ressentimentos, falta de amor, escassez e insegurança, né, quando ela respondeu as perguntas. A certificação do Atma Ho'oponopono foi uma luz na minha caminhada. Limpei em mim e ajudei os familiares e pets. Ela é da turma Prema. Espera só um pouquinho. Pronto. Hoje a Diva Hoje estou meio hoje atrapalhada, hoje a Diva tá? tá daquele jeito, hein, Diva? É. Então, olha que legal, né? Limpei em mim e ajudei os familiares e os pets. Isso é muito legal, né? Porque a gente hoje, provavelmente todos aqui tem pet em casa ou no jardim, enfim, ou gosta de pet, às vezes não pode ter nem em apartamento. A gente nem se fala então, né? Porque a gente tem 4 aqui em casa, já eram 5, 6 e, enfim. O quanto, quando você está cada vez melhor, a sua energia é melhor, você limpando o processo, porque basicamente assim, limpar as memórias limitantes é você melhorar a sua energia para uma energia mais serena, mais próspera, mais positiva, mais saudável, né? Falando de forma holística mesmo, de forma integral. E aí, quando você melhora a sua energia, todos à sua volta, como a Amanda já explicou tantas vezes para vocês aqui, são beneficiados com isso. Principalmente quem está na sua casa, que é o seu refúgio sagrado. Então, a sua casa, ela é a sua energia. Se você ainda não sabe disso agora, você está sabendo. Se hoje você sente que a sua casa está com energia pesada, com energia negativa, é por conta da energia das pessoas que ali vivem todos os dias, ou praticamente todos os dias do mês, do ano. Então, quando você limpa, você também ajuda o ambiente familiar, a sua casa, os seus pets e, por óbvio, os familiares. Sim, e olha só, e agora a gente vai ir para a segunda lição. Segunda lição, Diva. E antes de ir para a segunda lição, Olha, é importante... Segunda lição tu vai enxergar, eu acho. A segunda eu vou enxergar, sim. O que tá grande eu consigo enxergar, só o que tá pequeno hoje eu tô com a visão um pouco embaralhada. E olha só, que eu passei um óleozinho no rosto e aí pegou um pouco no olho, então é essa questão, Quem é mulher sabe como é que é. Então, quando a gente começa a entender que, nossa, eu estou repetindo um padrão de escassez, e como o Nico muito bem falou aqui, escassez pode ser, às vezes, escassez financeira, às vezes pode ser escassez de merecimento, de amor próprio. Então, a escassez, normalmente a gente acha que é só financeira, mas não. Ela pode ser manifestada de várias formas, essa escassez, essa falta, essa limitação. Então, quando eu começo a perceber que essa escassez, né, em que eu estou vivendo, às vezes, na saúde, no relacionamento, na questão profissional, ela está sendo perpetuada de geração em geração, cabe a cada um de nós que está aqui aproveitar esse chamado que o universo traz para dissolver isso, para limpar isso, para curar isso e se reconectar com a abundância que é, sim, divina, para fazer essa transformação. Por quê? Que é tão importante fazer, então, essa cura dessas raízes ancestrais. Porque sem essa cura das raízes ancestrais, não existe realização de sonhos, metas e objetivos. Não existe você conseguir compartilhar plenamente os potenciais da tua identidade da alma. Porque
se não existe raízes fortes e profundas que tragam segurança e nutrição, você vai ser uma árvore débil. Você vai ser uma árvore que dá frutos limitados, escassos, ruins. Então, sim, se você quer dar bons frutos e os melhores frutos na árvore da sua vida, é fundamental que as suas raízes estejam nutridas e estejam te trazendo a segurança necessária. Então, honrar as tuas raízes ancestrais é uma necessidade. É uma escolha que uma mente roponizada faz, porque sem ela você fica preso num emaranhado energético de laços, de dores e sofrimentos da história familiar. Então, a segunda lição nos diz que é o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. Exato. Agora que a gente falou tanto sobre raízes ancestrais, eu me lembro da 5ª semana, né? A certificação do Atma Ho'oponopono são 8 semanas. São 10 tratamentos exclusivos que você tem lá, 10 gráficos diferentes, em 8 semanas que você faz. E é um processo assim lindo, né? Você aprende a ser o seu melhor terapeuta ho'oponizado para transformar a sua vida, aprende a transformar a vida dos seus pets, a ho'oponizar a vida dos seus pets e aprende a ho'oponizar também, se você quiser, outras pessoas, tratar outras pessoas, fazer tratamento de outras pessoas e de outros pets, inclusive com reconhecimento de capacitação profissional pelo MEC, pelo Ministério da Educação do Brasil. Então já tem esse selo também de reconhecimento de capacitação profissional, ou seja, é como uma profissão hoje você ser terapeuta ho'oponizado, seja para você mesmo ou seja para você ajudar outras pessoas. E lá na 5ª semana, dessas 8 semanas da certificação, na 5ª semana os tratamentos é sobre raízes celestiais. E isso é incrível, né? Eu vejo que os alunos eles sempre falam, eles sempre se emocionam muito, né? Então aí a 6ª semana, se eu não me engano, é sobre abundância divina, Exato. sobre prosperidade, sobre ho'oponizar sonhos, metas, objetivos. Então é um processo muito lindo. E o principal, respondendo a dúvida de alguém aqui, eu sou muito racional e eu não consigo acreditar nisso. Funciona? Sim, funciona. Porque a única coisa que você não pode é interferir no processo. Se você ficar dizendo não vai funcionar, aí não vai funcionar mesmo. Mas se você simplesmente sair da frente, você não precisa nem acreditar. Isso você vai aprender lá, principalmente na 8ª semana, quando você aprende a fazer tratamentos para outras pessoas na certificação. Então vai funcionar sim, porque o seu racional é 2%. E o seu emocional é 98%. E o 100% é a sua energia. Então, esses 2% jamais vão ganhar dos outros 98%, 100%. Que é onde os tratamentos do Atma Ho'oponopono atuam. Exatamente. Né, nos 98%. Então, por isso que nem o Nico respondeu, você não precisa acreditar. Que slide lindo, hein, Diva? Que slide lindo. E olha só, agora que tu falou do tratamento das raízes celestiais, esse gráfico mostra realmente, né, que quando eu honro as minhas raízes ancestrais, eu sou capaz de me reconectar às minhas raízes celestiais. É o propósito da minha alma, do meu Atma, da minha identidade da alma, reconhecendo, honrando e servindo a vida com os potenciais da minha identidade da alma, sem ficar preso nas limitações que, né, muitos de vocês têm o mapa da alma e conhecem sua identidade da alma. Então, para que cada vez mais eu esteja alinhada com essa minha verdade, sem confusão, de projeções, expectativas das outras pessoas, principalmente familiares, que muitas vezes acontecem nesse processo. Não, a minha missão, o propósito da minha alma é esse. Então, isso é bem importante. Nesse próximo slide, a Diva coloca algo muito importante, que é justamente sobre essa questão de ho'oponizar, sonhos, metas, objetivos. A fertilidade e a capacidade de ho'oponizar, de manifestar, de trazer ao mundo com amor e carinho todos os seus projetos, a capacidade de realização. E quando a gente fala de capacidade de realização, a gente está falando sobre o tamanho, qual é o seu verdadeiro tamanho nessa vida. Lembra sempre que a gente explica, né, na Master Sagrado, para os alunos e mentorados, né, quem você é de verdade e quem você está sendo. Quem você é de verdade, você é o Atma, você é a luz, amor, energia, você é 100% de poder. E quem você está sendo, muitas vezes é muito distante de quem você é de verdade. E aí que vem a escassez de todas as formas, como a gente falou, aí que vem a falta, aí que vem os desafios, os problemas, aí que as coisas travam, as situações se repetem e você não consegue ter essa felicidade, essa abundância divina que a gente tanto fala. E quando a gente fala nessa capacidade de realização, muitas vezes, a Amanda, uma vez numa palestra que ela deu, né, a nossa diva iluminada, especialista em neurociências, ela falou assim, vamos ver se eu me lembro qual que é a frase que ela usou, que ela disse assim: você precisa sonhar do tamanho do seu Atma e não do tamanho das memórias. Algo assim, Diva. Você lembra se foi essa a frase? Ou eu cometi um equívoco agora? Não, você foi ao vivo. Perfeito. Você foi iluminado, então, ho'oponizado. Os sonhos hoje que você está sonhando, e por óbvio que você está
buscando realizar, buscando Ho'oponizar. Os sonhos que você está sonhando, eles são do tamanho do seu Atma, do tamanho da sua alma, do seu espírito, da sua consciência infinita e ilimitada, ou seja, os seus sonhos hoje são infinitos e ilimitados, ou os seus sonhos hoje estão do tamanho das memórias, estão pequenininho, porque as memórias fazem você ter medo de sonhar, fazem você ter medo de ir para frente, fazem você ter medo de mudar, fazem você ter medo de acreditar em você, de ter confiança em você, fazem ter medo de você investir em você, para você melhorar, para você transformar a sua vida. Qual é o tamanho dos seus sonhos? E é isso que justamente esse slide mostra ali, né, que a Amanda mostrou. Para relembrar, né, Diva? Isso. Lembra sempre o caminho das memórias limitantes. Este emaranhado de memórias compartilhadas manifesta uma realidade limitada de escassez. E a mente Ho'oponizada, quando você cura as raízes ancestrais, quando você faz esse processo de limpeza das memórias limitantes, você manifesta, Ho'oponiza, amor, abundância divina e prosperidade. A Diva hoje está com vários slides bonitos, hein, Diva? Uhum. E aí também, como a gente já falou para você, o cemitério dos sonhos é daqueles que desistem das memórias limitantes da mente comum. E o Jardim da Abundância Divina é daqueles que continuam HD, hoje, amanhã e depois, e vão em busca da mente Ho'oponizada e da inspiração da alma. Esse slide, ele fala por si próprio, né? É, exato. Quando a gente começa a olhar para ele, a gente vê qual é o nosso verdadeiro tamanho, a gente vê onde que a gente merece estar. A gente merece continuar cada vez mais, evoluir mais, investir mais em nós. Exato. E aí, Diva, o que temos agora? E aí, então, para mostrar para vocês como que o impacto das raízes ancestrais interfere na questão financeira, na capacidade de realização. Eu trouxe a Juliana. E aí o Nico vai nos dar o privilégio de saber o que a Juliana falou. E olha, senhoras e senhores, estou olhando para a terceira lição aqui no nosso retorno e é um slide bombástico. A Juliana Souza, né? Ela é professora, tem 48 anos e mora em Londrina, no Paraná. A minha vida se transforma cada dia com o Atma Ho'oponopono. Os pequenos e verdadeiros milagres acontecem diante dos meus olhos. Ser 100% responsável, né, ter 100% de poder, me fez ver o outro e as situações de uma maneira mais limpa e mais clara. O financeiro a cada dia melhora com surpresas inesperadas. Relacionamentos entre familiares estão mais sólidos e tranquilos e entendo agora a minha ancestralidade. Estou mais centrada, mais entendimento das situações e as técnicas fizeram o meu despertar com o Divino Criador. Perfeito. Que coisa linda, hein, Diva? Essa melhora no financeiro, ela está intimamente conectada com isso que ela falou, que ela relatou. Agora eu entendo a minha ancestralidade. Quando eu passo a honrar as minhas raízes ancestrais, não importa se eu concordo, se eu discordo, quem sou eu não sou juiz da minha família. Eu só sou eu, uma alma aqui. E quando eu começo a entender a minha ancestralidade, honrando a minha ancestralidade, curando essas raízes ancestrais, eu acho que é por isso que a 5ª semana da certificação toca tanto, porque mesmo quem acha que não tem nada para curar na sua ancestralidade descobre, se vê que tem tantas coisas para curar. Então imagina quem já tem consciência, né, que tenho sim algo para resgatar, para curar na minha ancestralidade. Então quando eu começo a fazer essa cura, eu começo a liberar esse emaranhado de memórias compartilhadas. E um reflexo é sentido diretamente na questão financeira, na questão da realização profissional, onde as coisas destravam, porque destravou embaixo. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima. Então, quando eu limpo essas memórias compartilhadas, eu me liberto, eu permito que o fluxo da vida flua de forma abundante e aí nutre os frutos da árvore da minha vida. E muitas vezes nessa questão financeira e de realização profissional, como a Ju falou aqui. E o que a Juliana fez, assim como muitos de vocês aqui, vocês viram aqui no chat, né, a quantidade de alunos que a gente tem aqui, até vou tirar a nossa fotinha um pouco, o que a Juliana fez? Ela está fazendo o processo de 8 semanas da certificação do Atma Ho'oponopono, depois inclusive tem o processo da mentoria, que é um nível mais avançado, né? Então, o que ela está fazendo? Os 10 tratamentos do Atma Ho'oponopono, que duram 8 semanas, que estão na certificação do Atma Ho'oponopono, para fazer este processo, lembra? A nossa promessa, ela jamais é que você vai fazer isso e amanhã vai tudo mudar, não. É um processo, a gente fala com muita responsabilidade, com muita transparência de quem já está há 11 anos, mais, quase 12, fazendo isso na internet.
ela está fazendo o processo da certificação para sair da mente comum e ir para a mente roponizada, sendo cada vez mais a sua melhor terapeuta roponizada, ou seu melhor terapeuta roponizado. É isso, Diva? É isso, Preparados para a terceira lição a agora. terceira lição? Olha, acho Tá que fazendo sim. sentido para vocês? Isso. E agora, Diva? Hum, Eu sei que tu quer ler a terceira lição porque esse slide tu tá enxergando hoje. esse eu tô enxergando. Sabe o que eu quero perguntar agora, Diva? É. Qual que é a segunda lição? Agora sim. Quero saber qual que é a segunda lição. Eu acabei de falar, recém falei, repeti ela. Tu gosta, né, Diva, quando eu pego gosto. os aluninhos É. e a tua audiência iluminada. Eu quero assim. ver quem tá prestando atenção mesmo. Vamos ver qual é. Alguém perguntou assim, então enquanto alguém responde aqui, vamos ver quem acerta qual é a segunda lição de hoje. Não é o segundo princípio, não é o segundo passo, é a segunda lição de hoje. Alguém perguntou assim, o livro ajuda? Lembra que o livro, ele tem a parte racional, muito desse conhecimento que a gente traz para você está no livro, grande parte dele está no livro, é o conhecimento racional. O livro ajuda a você entender o que está acontecendo e por que está acontecendo e o que fazer. Isso o livro ajuda, assim como a aula de hoje. Você está entendendo o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que você precisa fazer. A nossa aula de hoje e o livro estão na mesma linha disso. Agora, a limpeza das memórias é feita com a aula hoje ou com o livro? Não. A limpeza das memórias ela é feita para sua mente subconsciente. O livro e a aula de hoje são também um pouco para o seu sentimento, mas na maior parte para a sua mente racional, consciente e analítica. Então, o livro ele não vai limpar as memórias limitantes. A aula de hoje não vai limpar. Isso você faz com os tratamentos do Atma Ho'oponopono. A gente tem a certificação do Atma Ho'oponopono. A gente tem, para quem ainda não conhece, a gente tem o Ho'oponizar também, que é um plano acessível, que está aqui embaixo na descrição o link. E com isso você tem tratamentos. Aí os tratamentos energéticos do Atma Ho'oponopono, aí esses sim vão atuar na limpeza das memórias na sua mente subconsciente. É isso, Diva? É isso. Quem que acertou? Não consigo ler os comentários hoje. O Thay acertou de novo, Thay. Vamos bloquear o Thay, viu, Nath? Vamos. Bloqueia o Thay, porque o Thay tá... Agora, a próxima pergunta, a Marina e o Thay não vale responder. A Margarete acertou. Olha só, o Thay acertou, a Margarete acertou. Então, os dois estão hoje... A Dulce também está escrevendo bastante aqui. A Mariluza também acertou. A Sandra também. Então, parabéns. A Jacinta... A Maria, olha o nome, Maria Irene Gouveia Araújo dos Santos. Olha, que nome Isso é bonito. nome de ministra, de desembargadora, hein? Coisa bonita, hein? Que nome bonito. Poliana também acertou. Parabéns, agora eu gostei. Agora eu senti firmeza em vocês aí. Terceira lição da alma, Diva. Você é o elo dos milagres da sua família. Então, como estamos todos conectados através desses laços, existe uma troca contínua, indo e vindo. Quando você limpa as memórias que estão em você, mesmo as que não foram criadas, as que estão sendo compartilhadas, você dá oportunidade da sua família melhorar. Então, você é o elo dos milagres. Diva, podemos fazer um breve exercício de 1 minuto aqui? Eu vou botar o Relaxing Piano aqui do Namastê Premium, para que todo mundo que está assistindo a aula aqui olhe para essa imagem. Esqueça aqui a nossa cara do lado, a terceira lição, para olhar para essa imagem durante 1, 2 minutos, né, Diva? Para olhar para essa imagem, se a Diva quiser conduzir algo, pode conduzir, mas para você olhar para essa imagem, porque eu comecei a olhar para a imagem concentrado na aula, mas eu comecei a olhar para a imagem e eu já vi que tem umas outras coisas no meio da árvore aqui que eu não tinha visto. Tu não tinha visto? E aí eu vi as pessoas abraçadas e depois eu vi que lá perto do tronco tem mais coisa, então eu vou colocar aqui. Isso. Para você ver o que você enxerga dessa imagem, dessa árvore, qual é o sentimento que você tem. Então, enquanto você mantém o seu olhar na imagem que está na tela, você respira fundo, percebe o ar entrar e sair sem interferir. E você se permite olhar bem para o centro da árvore, para a copa, para o alto. Depois você retorna para o centro. Olha para o tronco, para as raízes, para todo o seu entorno. E você olha para cada detalhe que te chama a atenção. E depois de contemplar esse detalhe, você amplia e olha para o todo novamente. Perceba um novo detalhe, foca sua atenção ali e depois retorna para o todo, para a imagem completa. Faz esse exercício várias vezes.
Vai respirando, acolhendo os sentimentos e as inspirações que esse momento trouxe para você a partir dessa imagem. Não tenta racionalizar, porque ela fala para o seu subconsciente. Apenas acolha. Respira fundo, agradece. Tem aquela expressão que diz uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Esta imagem que a diva, olha, e eu ontem querendo sair, querendo aproveitar o dia, e a diva só fazendo slide para vocês. Olha, eu vou parar com essas aulas aí, porque a diva não quer mais saber de mim, ela só quer saber de slides. E sabe que essa imagem, eu coloquei ela propositalmente aqui, porque você é o elo dos milagres da sua família. Então, quando você fica bem, você dá oportunidade para sua família ficar bem. E não apenas a sua família. Lembra que a gente está falando de raízes ancestrais. Muito nós falamos aqui da nossa história familiar, dos nossos antepassados. Mas lembra que você é ancestral. Então, quando você retorna para o seu estado perfeito, que é o ho'oponizar, né? Retornar ao estado perfeito. Ho'oponopono significa retornar ao estado perfeito. Quando você retorna para o seu estado perfeito de alma, você honra todas as experiências vividas que te trouxeram até essa existência. E você entra em comunhão com todo o universo. E você começa a reconhecer que você é Deus. E que quando você está bem, quando você está em paz, quando você está alegre, Deus está bem, Deus está próspero, Deus está alegre e abundante. Quando você está limitado, quando você está triste, quando você é escasso, Deus está triste, limitado, escasso. Então, quando você tem esse desejo sincero, eu desejo um mundo com mais paz. Começa você retornando para esse estado de paz, honrando a tua história ancestral e honrando a tua história dos antepassados, curando a árvore da tua vida. Então, você é o elo dos milagres da sua família. Você está tendo acesso a esse conhecimento. Não foi outra pessoa que sentiu esse chamado. O chamado foi confiado a você. E você tem 100% de poder e de responsabilidade. E o poder de escolher o que você faz a partir desse ponto de conhecimento. Muito legal, Diva. Muito legal. Perfeito, Diva. Muito bom. Alguém perguntou aqui sobre a certificação do Atma Ho'oponopono, né? No seu WhatsApp, no seu e-mail, só para quem preencher a lista VIP. Então, o link está aí no chat ou na descrição. Depois da aula você pode preencher para você fazer parte desta energia incrível, ter uma certificação com capacitação profissional pelo MEC, né, Diva? Uhum. E ainda você se tornar o seu melhor terapeuta ho'oponizado da sua vida. Quando você limpa as memórias em você, você dá a oportunidade das pessoas que você ama se libertarem também. Você não é o salvador de outras pessoas. Você é o elo dos milagres. Você não vai salvar ninguém. Por quê? Porque você não é melhor que ninguém. O Atma Ho'oponopono, o verdadeiro Ho'oponopono é sobre amor, sobre igualdade, sobre liberdade. Você respeita os outros e você ajuda os outros, mas você jamais vai querer se meter na vida dos outros para salvar os outros dos seus problemas. Você não vai curar as outras pessoas. Quem somos nós para curar os outros? Somos todos uma partícula de Deus, uma parte desse universo que já é abundante, infinito e ho'oponizado, né, Diva? Então você vai aprender a ajudar os outros através do seu exemplo e aí sim você pode ajudar com tratamentos também lá na certificação. Mas jamais você querer salvar todo mundo. A gente sabe que eu quero ajudar e muitas vezes há problema, principalmente no âmbito familiar. Porque não sabe ajudar da forma correta. Não tem os princípios direitinhos, né, Diva? Então, um terapeuta ho'oponizado, lá na certificação, ele aprende que quando ele começa a fazer o processo de limpeza em si, muitas transformações começam a acontecer, transformações positivas na família. E também, quando ele avança para a última semana, para as 2 últimas semanas, ele começa a aprender a aplicar tratamentos para as outras pessoas. E aí, sim, ajudar de uma forma mais ativa. Então, eu não vou dar conselhos, eu não vou fazer terapia, mas eu vou aplicar os tratamentos que vão atuar onde estão as memórias naquela pessoa que eu amo. Isso é algo muito sério, é algo muito profundo, é incrível, né, o quanto ajuda, e para isso realmente precisa você ser um terapeuta ho'oponizado, precisa passar pelo processo das 8 semanas para você aprender direitinho as bases, né, para fazer tudo direitinho, sem problemas, sem nada, tudo de forma natural, de forma leve, suave, rápida, né, Amanda? Com poucos minutos. A Maria Lúcia colocou assim,
O mais interessante é que tudo melhora ao nosso entorno. Os filhos foram mais beneficiados e hooponizados. A Lucimara fala do cachorrinho dela, que tinha uma patinha em recuperação. Foi inacreditável a recuperação dele. Fiz um tratamento para mim e um para ele. O resultado foi milagroso. E a Silvia Regina fala que transformou o seu casamento com o marido dela, que era hiperreativo. E o tratamento em mim, o tratamento nela, mudou até o marido. Isso, inclusive, muitas alunas falam que elas estão na busca de hooponizar o marido. Os maridos não gostam muito quando escutam, mas eles gostam depois do resultado, Gostam, né, Diva? amam o resultado. E aqui você enxerga nessas imagens que eu vou passar rápido para você aqui, a gente já está indo para o final, das memórias compartilhadas, dessas cordas ACA, desses laços energéticos, né? Você vê que, por exemplo, que nem nesse slide ali, ambas as pessoas possuem memórias. O Nico mais para trás, a Diva em destaque, como sempre, né? Você vê o vermelho, tudo, né? As memórias limitantes sendo trocadas, sendo compartilhadas. E aí no próximo slide, que eu acho que agora eu vou passar, né? Isso. No próximo slide mostra, por exemplo, a Amanda fazendo os tratamentos nela. Você vê que ela botou os gráficos ali nelas para você entender direitinho. Então a Amanda está fazendo nela e o Nico tá lá, vida louca, sem fazer nada, entendeu? À toa no mundo, né, Amanda? E a Amanda fazendo nela. Isso. Sem eu saber, sem eu acreditar, sem nada disso. A Amanda fazendo os tratamentos nela. Agora você vê que sai o vermelho da Amanda e entra, olha a luz iluminada da nossa diva iluminada. Ela começa, vamos dizer assim, a se hooponizar. Ela começa a se iluminar. E com isso, o que acontece? Eu ainda não fazendo nada. Olha o que acontece comigo agora, só na barbada, né, Amanda? Olha lá, eu também sou beneficiado com isso. Ela não está fazendo para mim ainda, ela está fazendo nela e que nem a nossa aluna falou, o mais incrível é que o nosso entorno é beneficiado. E sabe por que a aluna diz assim, o mais incrível, Diva? É porque os nossos olhos, eles querem que a gente tome uma pílula. A nossa mão quer encostar numa pílula e tomar essa pílula, agora eu tomei a pílula milagrosa e agora eu vou me curar de todas as doenças. Agora eu vou tomar essa pílula e agora eu vou me sentir bem. Porque nós estamos habituados a ver, a ouvir, a tocar nisso. E quando a gente faz o tratamento, às vezes, mesmo tendo gráfico, mesmo você fazendo com a pedra, direitinho, como a Amanda ensina lá, com o cristal, a gente acha que, não, mas isso aí é só energia. A gente ainda continua. Então, por isso que a gente coloca bastante depoimento para você. Poderia ficar 1 hora, 2, 3 horas só botando depoimentos para vocês em vídeo, em print, de tudo que é lado. Por quê? Porque funciona. Funciona no nível da energia. E a energia, primeiro, a gente não vê. Mas depois a gente enxerga os resultados, a gente percebe os resultados, a gente vê os resultados, ouve os resultados. Então, isso é muito importante. Sempre deixar isso bem claro para vocês. É isso, Diva? É isso. Curtiu a aula de hoje, Diva? Curti demais a nossa aula de hoje. Então, a gente falou sobre a certificação, né, do Atma Ho'oponopono, que muitas pessoas perguntaram para nós, e lá vão ser 8 semanas, né, para você ter essa, vamos dizer assim, essa chance, né, Amanda, de você limpar em você as memórias limitantes, de você poder ajudar quem você ama, de você poder ajudar os seus pets e de poder você também ajudar, se for o seu caso, né, ajudar outras pessoas de forma remunerada e ser muito bem remunerado por isso, porque quem gera resultado e gera resultado rápido é muito bem remunerado. E aí, nesse caso, a certificação do Atma Ho'oponopono, ela já é reconhecida pelo MEC como capacitação profissional. Se você olhar lá, fala que capacitação profissional é aquele que indica, aquele que fornece uma profissão. Então, para você que, nossa, eu quero fazer daqui a pouco uma transição, eu estou pensando em ir para isso, ou eu já sou da área das terapias, já sou profissional da saúde, e eu quero agregar uma ferramenta rápida que não me gaste energia, o terapeuta não gasta nenhuma energia para fazer isso, o terapeuta hooponizado, é muito fácil para ele, é muito simples, e os resultados vão ser esses que a gente fica botando os prints para você, que você daí vai receber as pessoas falando para você. Quanto mais resultados você gera, mais rápido, mais leve, sem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode fazer, de qualquer religião, qualquer ser humaninho que respira pode fazer o Atma Ho'oponopono. Quanto mais isso acontece, mais você é beneficiado e mais você é muito bem remunerado por isso. Perfeito. Eu só vou colocar aqui, Diva, o próximo slide, então só para o pessoal ver como que funciona, que são 10 tratamentos em 8 semanas, e aí a gente já encerra a nossa aula iluminada aqui, pode ser? Pode ser, você que manda. Não, Diva, tá louco. E olha o pessoal sabe que não é verdade, né? Ai, meu eu já tô Deus. vendo no chat você... Olha, eu tô vendo vocês rindo de mim em casa agora. A Amanda dizendo que sou eu que mando aqui em casa. Eu não vou nem comentar isso aí, né? Então, são 10 tratamentos, né? Cada tratamento tem um objetivo. Então, nós temos tratamentos para ansiedade, para dormir melhor, para alinhar chakras, para trabalhar a imunidade, para trabalhar a cura das raízes ancestrais, para se alinhar com o propósito e missão de vida. Nós temos tratamentos que ajudam na aceleração para manifestar sonhos, metas e objetivos.
positivos, para proteção energética. Então, tudo que você primeiro vai aplicar em você e depois você vai estar apto para aplicar para os seus pets, para as pessoas que você ama e depois, se for o seu caso, atuar também profissionalmente através de um plano terapêutico de atendimento que eu ensino como é que você faz tudo bem direitinho. Lá você recebe manual do especialista certificado, ferramentas avançadas de cura, você vai receber o certificado, né? Então vai ter uma prova para você fazer que é bem fácil para recapitular, para ver se você aprendeu tudo direitinho. E que nem a Inês de Mendes colocou ali, pessoal, quem não fez, faça, vale muito a pena, fantástico, né? Aqui tem as 8 semanas, né? Todos os tratamentos que você vai receber lá nas 8 semanas. É um protocolo de 8 semanas, assim, muito poderoso. A gente falou da semana 5, das raízes celestiais, falou da semana 6, vai ter sobre ansiedade, sobre cura profunda, né? Vai ter também sobre como você atuar profissionalmente, ajudar os pets. Imagina, você vai aprender a fazer tratamentos para os seus pets, né? E só isso já muda muito, né? E ainda você tem lá na certificação, tem um manual secreto, tem ferramentas avançadas para você usar. É muito completo, é uma certificação, então... E o link para você entrar agora na certificação do Atma Ho'oponopono, nessa turma especial, tá aqui na descrição ou tá aqui no chat. Então é só tocar no link agora para se tornar um especialista certificado, ter acesso aos 10 tratamentos, a esse plano de 8 semanas e ainda ter direito a todos os presentes iluminados que nós preparamos para essa turma. Então vai ter grupo exclusivo de acompanhamento da turma no WhatsApp, então nós vamos estar juntos. Você também vai ter o treinamento completo da nova cura de presente com o tratamento inicial. Você ainda vai receber de presente a egrégora iluminada, o nosso encontro mensal, onde eu e o Nico, a gente tira todas as dúvidas, é uma energia poderosa, a gente faz prática. Você vai receber de presente um Atma Sound poderoso, o Olhos de Amor, que é lindo, meu Deus do céu, você não vai mais parar de ouvir. E o que mais tem de presente para quem entrar nessa turma? O raio-x dos milagres, que é essa técnica que você coloca na sua casa e ela vai limpando as memórias de toda a sua casa, de todas as pessoas que estão ali, dos seus pets, dos seus familiares, dos objetos, do ambiente. Nossa, renova a energia do seu lar mesmo e ela atua sozinha, sem você precisar fazer nada. E ainda tem o bônus tropeço, que a gente chamou, que é mais um ano de acesso. Então, você vai ter 2 anos de acesso. Você que entrar agora nessa turma da certificação, você vai ter acesso a todos esses presentes, além do plano de 10 tratamentos em 8 semanas, em que eu vou estar conduzindo você para fazer a limpeza das memórias e fazer a transformação que a tua alma está pedindo nesse momento. Então, é agora, o link está aqui e ele vai fechar já já. Então, aproveita enquanto ainda dá tempo de você entrar nessa turma especial. Terapeuta Ho'oponizado, você recebe 2 certificados, você pode receber 2 e também você pode receber 3 com a questão da capacitação profissional. Aí a gente explica direitinho a taxa que você paga lá para o MEC para receber esse certificado. Esses 2 primeiros, você fazendo a prova, você ganha gratuito, certificado para você, certificado para outras pessoas. Esta é a certificação Diva do Atma Ho'oponopono, então o link está ali para você. Deixa eu só voltar para nós aqui, que eu não tenho muito a manha aqui da... Ah, tu quer voltar para o slide de capa? Eu vou voltar para esse slide aqui agora. Agora vai dar. Aqui. Ah, esse não aqui, sabia Diva. qual que tu queria. Esse aí. Então vamos deixar nós aqui para nós finalizarmos a nossa aula. Então, nossa, eu quero avançar nisso, eu quero, né? Muitos aqui eu estou vendo que já são alunos, e quem quiser avançar nisso mais, né? A Adriana falou assim, poder fazer os tratamentos para os pets é incrível. Então, e é mesmo, né? Porque verdade, concordo. Você vê os seus pets, que a gente ama tanto, né? Os nossos pets, e aí vê eles sendo beneficiados, né? O nosso gato Shiva, meu Deus do céu, o que esses tratamentos têm feito por ele, a Deva, o Tiger, né? Também, nossa, a Mel, o quanto já ajudou eles, né? Diva, foi um prazer, foi incrível ter feito mais essa aula, ter falado sobre as raízes ancestrais, né? Que é um conhecimento muito profundo, né? Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu achava que eu conhecia o Ho'oponopono porque eu pegava coisas soltas e aleatórias na internet. E depois que eu comecei a acompanhar a Amanda falar sobre o verdadeiro Ho'oponopono, aí eu comecei a entender o que é essa filosofia, esse sistema ancestral, que fala de coisas muito profundas, de coisas muito sérias, que não é sobre ganhar na loteria, não é sobre trazer a pessoa amada. É sobre coisas muito mais profundas do que isso, né? Então é sempre um prazer a gente poder, né, Amanda, fazer esse... É sempre um privilégio a gente estar junto com você, e agora você entende por que nós começamos com esse primeiro slide lá no início,
né, com essa imagem aqui, porque você entende que quando você cura as tuas raízes ancestrais, e agora você entende o que realmente são essas raízes ancestrais, e o que precisa ser curado, e o que precisa ser feito para ser curado, você sim é capaz de ho'oponizar a abundância divina. E agora você entende também o que é ho'oponizar a abundância divina. E como isso impacta todas as áreas da tua vida, e o quanto isso é um processo contínuo e dinâmico, né? Não é algo que você faz assim, de repente. É algo que a experiência ela é muito positiva, e o resultado dessa experiência é mais positivo ainda. Exatamente. Então, viver, porque quando você começa a aprofundar, você começa a aplicar os tratamentos do Atma Ho'oponopono, você muda o teu olhar sobre você mesmo, sobre as outras pessoas e sobre as experiências da vida. Você se torna realmente um novo e melhor você. E aí, esse é um processo que precisa ser prazeroso, que precisa ser algo que é simples, que é prático, que sim, vai profundo, mas que você ama fazer. É isso que a gente vê os alunos relatarem. A Roseli perguntou, como que eu faço essa limpeza? Acabamos de falar, você faz lá na certificação do Atma Ho'oponopono, e para você poder ter acesso, né, você entra nessa lista VIP, é um formulário, você vai preencher seus dados direitinho, vai ter umas 5, 6 perguntas, é muito rápido, e você preenche seu formulário, e aí a nossa equipe vai entrar em contato com você. Não tem nenhum link agora para você comprar, tá bom? Isso daí você vai fazer todo o processo de 8 semanas da limpeza das memórias limitantes e curar as raízes ancestrais. Isso, perfeito. Feito, Diva? É, perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá. Nos vemos, então, no Namastê Sagrado, às 7h30 da manhã, de segunda a quinta-feira. Quem ainda não acompanha está convidado. Segunda a quinta-feira, às 7h30 da manhã, o Namastê Sagrado, nosso programa matinal, que já tem centenas e centenas e centenas e centenas de episódios. Isso aí.